Muito bem, pessoal. Nesse terceiro vídeo da série PPC, eu queria começar abordando o capítulo 5 do manual, que fala sobre o comando operacional conjunto. Tá? Então, ele começa agora a fazer um raio-x do comando operacional conjunto em si. Tá? Então, ele começa ali falando, dando uma geral ali do como é que é o comando em si, né? Eu cheguei até a adiantar isso aqui no primeiro vídeo, e ele começa falando sobre a constituição do comando operacional, tá? Conjunto. É o comandante, o Estado-Maior Conjunto e as forças componentes. Tá? Então pode ser perguntado, né, como é que se compõe, né, um Estado-Maior Conjunto, tá legal? Ele também pode perguntar, né, sobre ali como é que pode ser se constituir, né, o comando operacional, né? Ele pode ser singular ou conjunto, de fato, né? Então ele vai ser singular se ele é composto por ali na base dele por uma força singular. Ele vai ser conjunto se ele for composto por mais uma força singular, né? Parcelas ponderáveis, mais uma força singular, sob o mesmo comando. Tá legal? Nesse caso é conjunto. E aí o manual, ele coloca algumas coisas em termos de vantagens de cada um dessa forma de você ter um comando operacional, tá? No caso de uma organização, né, por força componente singular, você tem algumas características que saltam aos olhos, né, que oferecem, assim, digamos assim, de uma forma inicial, vantagem, né? No caso de uma coisa singular, né, você tem homogeneidade, né? Então, você tem recursos humanos e meios mais homogêneos, existe uma familiaridade, né, dentro ali daquele grupo ali. Acaba tendo um relacionamento mais simples também, né, porque a doutrina é a mesma, então você tem um relacionamento mais simples, tá? E permite que cada comandante conheça profundamente os meios subordinados. Tá? Então você tem homogeneidade, né? Familiaridade, simplicidade no processo, né? De como você dá uma coisa para outra, e também permite que o comandante, né? Ele conheça de fato a fundo. O que não acontece, por exemplo, nesse caso, se eu passar por um comando conjunto, onde o comandante, ele pode ser que ele não conheça a fundo, por exemplo, se o comandante operacional for de determinada força, pode ser que ele não conheça, de fato, todas as potencialidades, possibilidades, limitações de determinado meio, de determinado recurso humano, tá, de uma outra força, tá certo? Mas, por outro lado, um comando conjunto ele tem também algumas vantagens, tá? Ele traz algumas coisas que também merecem ser destacadas. Primeiro é que você tem maior flexibilidade, né? Porque você tem outras capacidades que acabam sendo agregadas ali junto no comando operacional, né? Então você acaba ganhando em flexibilidade. A outra é que também permite distribuir os meios de forma balanceada, tá? Empregando nas três dimensões da guerra, tá? Porque você acaba operando de maneira singular, você acaba às vezes sendo mais assim preponderante em determinado meio. Então, em termos de balanceamento, né, você acaba ganhando também operando nas três dimensões, né? E aí no próprio manual no início ele fala que nos combates modernos, né, não há que se falar mais em um emprego de uma força só. Você tem que trabalhar em termos de interoperabilidade, né? Todas as forças trabalhando de maneira conjunta, tá certo? Então ele fala até das questões também de forças combinadas, multinacionais, interagência, tá? Aí agora, por exemplo, a doutrina americana já está avançando para, além de tratar de terra, mar e ar, também tratar de espaço e cyberespaço, tá? Então, por exemplo, já foi criado agora há pouco tempo uma força espacial, né? Já vem se falando sobre essa questão também de força cibernética, né? De cyberespaço também. Já existem alguns teóricos, né, americanos falando sobre aquela necessidade do americano ter o ABC, né, que é aquela parte de autonomia, parte de biotech, né, parte de biotecnologia também, e também a parte de operações, né, de maneira de conjunta ali, uma coisa assim, mais devido à complexidade que você tem ali no campo de batalha, tá certo? Mas isso aí já é outro papo. E aí, existe aí, agora passando, né, sobre essas vantagens e desvantagens, pode ser cobrado na prova, existem alguns fatores que determinam a composição de um comando operacional, tá legal? Então, assim, como é que eu decido, né, na hora de eu operar, né, eu trabalhar com um comando operacional, tá? Existem alguns fatores que são levados em conta que pode ser pedido isso aí, tá? Então, alguns fatores: missão atribuída,
a característica geográfica da onde a força vai atuar, as forças, né? Os meios à disposição, a possibilidade do inimigo, a estrutura do apoio logístico a ser adotada, tá certo? Então, todos esses fatores, eles são levados em consideração na hora que eu vou compor o meu comando operacional, tá certo? E aí eles vão me mostrar ali o que eu preciso em termos de balanceamento da minha força, né? E vai me indicar se eu vou precisar de um comando conjunto ou não, tá certo? Então, resumindo, missão atribuída, a área geográfica, a possibilidade do inimigo, a estrutura do apoio logístico e os meios à disposição, tá certo? São 5 coisas. Aí ele fala que o comando de operacional ele fica subordinado ao presidente da República, que é o Comando Supremo, por intermédio do MD, e aí tem uma pegadinha, porque olha só, ele fica subordinado ao Comando Supremo por intermédio do Ministro da Defesa para situações de emprego real das Forças Armadas, tá? Crise ou conflito armado. Então, por exemplo, qual é a pegadinha aí? Não é sempre. Pode ser, lembra que eu falei que precisa para você validar um plano estratégico, né? Validar um PEC, falei, você faz um adestramento? No caso de um adestramento, a subordinação do comando operacional que foi ativado para aquele adestramento fica no MD, tá? Não fica no Comando Supremo, tá certo? Então, é bom ter essa pegadinha aí. Bom, com relação ao comando operacional, quais são os aspectos que um comando operacional ele tem que estar buscando de forma que ele possa estar bem cumprindo a sua missão, tá? Então, tem algumas coisas que são interessantes aqui. Primeiro, a coordenação, tá? Ele precisa estar entrosado, né, nos diferentes setores ali, tá? De forma que você tenha ali sinergia, tá certo? Nas ações. A outra é a liberdade de ação, tá? Então, eu tenho que agir de uma maneira assim, o meu planejamento ele ocorre ali no estado maior, mas depois a minha execução ela é mais descentralizada, né? Então eu tenho que trabalhar de maneira que eu tenha, eu possa proporcionar para os meus subordinados maior liberdade de ação, tá? Eles têm que trabalhar essa questão da iniciativa, tá certo? Outro aspecto também importante é a flexibilidade, tá? Então essa forma de me organizar, como é que eu vou fazer frente aos óbvios, às dificuldades que vão aparecer para mim nesse complexo campo de batalha que existe na atualidade, tá? Eu preciso ter um comando operacional flexível, tá? Outra coisa, uniformidade doutrinária, tá? Então eu tenho que observar, por isso que existe essa preocupação, né, do PPC, né, do MD, ele capitanear aí manuais de forma a padronizar doutrinas, tá certo? De forma que eu tenha essa questão da uniformidade doutrinária, porque senão você fica com forças componentes dentro do comando operacional conjunto ali, com doutrinas diferentes e que acaba, às vezes, não se falando, você não consegue aproveitar todas as potencialidades daquela força. Então, você precisa de uniformidade doutrinária. A outra coisa é limite de responsabilidade, né? Aquela coisa assim, cada força componente ela tem o seu limite de responsabilidade, né? Ela vai atuar, né, dentro da sua área geográfica de atuação, com as suas técnicas, seus procedimentos, suas metodologias, tá certo? Dentro da sua área ali, especificamente, sem extrapolar ali para a área de uma outra força componente, sem que haja uma coordenação para isso. Por isso que também é um aspecto importante da coordenação. E conhecimento recíproco, né? À medida que o tempo está passando, né, a gente vai vendo aí a evolução, né, das operações conjuntas, a gente vai vendo essa importância do conhecimento recíproco, né, de saber como é que funciona o modus operandi de uma outra força armada, tá? E com isso eu consiga criar enlaces, criar relações ali e potencializar o meu processo ali no sentido de operar na nossa plenitude ali, tá certo? Então, são esses 6 aspectos também são importantes, tá? Pode ser cobrado isso aí, em termos de o que deve ser buscado aí, tá certo? Bom, também queria chamar a atenção aqui, a princípio, não deverá comandar, né, o comandante operacional, né, não deverá comandar diretamente meios ou forças militares, salvo em situações temporárias e excepcionais, e desde que isso possa efetivamente representar vantagens significativas em termos operacionais. Tá? Então, ele coloca bem claro isso, né, que o comandante operacional não pode exercer diretamente o comando ali de meios e forças, tá bom? E outro detalhe, né, que a gente já meio que abordou na parte de logística, compete ao comandante operacional, né, exercer a autoridade operacional sobre a logística em sua área de responsabilidade, delegando a um comandante logístico a coordenação e, quando for necessário, a execução da logística da CEGAR.
certo? Então, compete a ele exercer a autoridade operacional, tá, sobre a logística, certo? A autoridade operacional, lembra que eu falei, né? O apoio em si, né, fica lá com a força singular, né? Mas a autoridade operacional cabe ao comandante operacional, certo? É bom ficar bem clara essa diferença. Aí depois ele também traça algumas responsabilidades aqui para o comandante da força componente, para o comandante logístico, tá? Aí é uma leitura bem simples. Bom, agora, falamos do comando operacional em termos de características gerais. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o Estado-Maior Conjunto. Tá? Já é o capítulo 6 do manual. E aí ele chama a atenção, né? Ao comandante operacional, como autoridade única dentro do sua área de responsabilidade, cabe estabelecer em consonância com o planejamento militar estratégico a constituição do Estado-Maior Conjunto. Tá? Então, pode ser perguntado isso, a quem cabe estabelecer o Estado-Maior Conjunto, né? Então, cabe ao comandante operacional. Certo? E aí, o Estado-Maior Conjunto, como ele também já tinha adiantado, ele é composto de 10 seções, tá? Em princípio. Isso pode ser variável, né? Pode ter menos ou até mais, dependendo da situação. Mas, no geral, aqui, essas 10, acho que acaba englobando todas as possíveis atividades, né, que podem estar sendo executadas pelo comando operacional. Tá? Então, assim, você tem o chefe do Estado-Maior, né, daquele comando operacional ali conjunto, e você tem as seções de Estado-Maior ali, cada uma nas suas atividades específicas. O manual fala que é desejável que haja pelo menos um oficial de cada força singular em cada seção, tá? Então isso aí é importante, tá? E também chama a atenção que é especialmente importante a existência de OLIG, né, das forças componentes na Força Aérea Componente, tá? Devido aos processos mais complexos que existem na Força Aérea Componente. Então, ele chama essa atenção também. Tá bom? Aí, agora vamos tratar aqui especificamente sobre essa parte do desenrolar do processo. Né? Então, assim, a gente sabe que no momento que está acontecendo ali uma operação conjunta, os trabalhos acontecem de forma ali ininterrupta em cada sessão de Estado-Maior ali 24/7, tá? Então a coisa vai estar dinâmica, vai estar atuando ali, vai estar trabalhando o tempo inteiro ali, tá certo? E aí existe uma série de reuniões formais e informais, encontros, né, formais e informais que acontecem nesse âmbito aí. E aí o manual ele coloca aqui, né, de maneira assim mais clara, as formais, né, as reuniões formais que acontecem, tá? Então assim, eu vou passar rapidinho aqui para vocês. Primeiro é a reunião de coordenação de comando. Ela acontece, ela é de caráter eventual, tá? Toda vez que o comandante operacional ele achar que existe a necessidade de revelar algum conhecimento, de traçar alguma coisa, ou coordenar alguma ação, ele vai convocar uma reunião de coordenação de comando, tá? E aí, o que é importante no final? Eu vou falar aqui, mas o que é importante a gente saber? O que é a reunião, o que de fato é a reunião, o nome dela, né? O que é discutido nela, né? Qual o propósito daquela reunião, né? A agenda daquela reunião, quem participa dela e o produto que ela gera, tá certo? Então, cada reunião gera um produto. Tá? Então, é importante a gente saber também cada uma dessas aí. Eu já vi isso sendo cobrado nas reconstituições, né, de diversas formas. Né? Vi sendo cobrado em VOF, com relação à coluna, citar também alguma coisa dentro da reunião, citar reuniões também. Tá? Então, é uma coisa que eu vi sendo bem cobrado, essa parte aí, em provas anteriores, tá certo? Então, a reunião de coordenação de comando, qual é o documento qual é o produto dela? O registro de reunião, tá bom? Depois, você tem a reunião diária de situação, tá? E essa é a reunião que produz o famoso sumário diário de situação, tá? Que quem consome dele é o D3, tá? Então, assim, o sumário diário de situação ele é um documento bastante ali, importante, né? No sentido de que ele dá ali uma noção geral ali de como é que está ali uma foto do desenrolar dos acontecimentos ali no campo de batalha, tá certo? Então, a diária de situação ela é importante para isso aí, tá bom? É uma reunião que também participa o comandante operacional, tá? Vocês vão reparar que a maioria das reuniões o comandante operacional ele não participa, mas na reunião diária de situação o comandante operacional participa, tá certo?
Bom, mas também tem a reunião de coordenação de fogos. Tá? A reunião de coordenação de fogos, ela é aquela reunião onde eu consigo congregar ali uma das atividades mais importantes no planejamento conjunto, né? Que é a parte de seleção de alvos. Tá? A seleção de alvos ali, como é que eu vou integrar isso, é uma das coisas, assim, é o âmago ali do trabalho conjunto ali, tá certo? Então é uma reunião bastante importante também. Quem preside ela é o chefe do Estado-Maior Conjunto, e você tem aí D2, D3, D5, tá participando. Nessa reunião, você sai com a chamada LPIPA. Tá? O que é LPIPA? É a lista preliminar integrada priorizada de alvos, tá certo? Que vai ser levado depois lá para a reunião de coordenação, tá bom? Eu vou falar sobre ela depois aqui. Aí você tem a reunião de coordenação de operações, tá? Aí, agora, o que acontece? Tem 3 reuniões aqui que geram sobre o produto a mesma coisa, tá? Que, na verdade, vai servir de subsídio para essa reunião mais importante, tá? A reunião de coordenação de operações, a reunião de coordenação de operações de informação e a reunião de controle da operação planejada, todas elas gerar o mesmo produto, que é a ordem de coordenação preliminar, a chamada OCOR preliminar, tá certo? Essa OCOR preliminar, ela junto com a LPIPA que eu falei lá, que foi gerada na reunião de coordenação de fogos, vai ser levada para a reunião de aprovação da ordem de coordenação, tá? Tá aqui embaixo que eu vou comentar sobre ela, que na verdade no final vai me trazer, né, a OCOR efetivamente, né, consolidada, a ordem de coordenação, tá? E a LIPA, tá? A lista integrada priorizada de alvos, tá certo? Que vai sair nessa reunião. Então é importante estabelecer ali uma noção de causa e efeito, né? Então essas 3 reuniões que eu falei, né? Reunião de coordenação de operações, a reunião de coordenação de operações de informação e a reunião de controle da operação planejada vai me dar a OCO preliminar, tá certo? Uma coisa que eu vi você perguntar é o seguinte: qual é a principal reunião para coordenação de atividades? Tá? A principal reunião para coordenação de atividades é a reunião de coordenação de operações, tá certo? Não é a reunião de aprovação da ordem de coordenação. Essa não é a principal. A principal é a reunião de coordenação de operações. Tá? Vamos ter atenção nisso aí. Isso já foi cobrado e é importante. Muito bem. Depois, então, a gente tem a reunião de aprovação da ordem de coordenação. Tá? Essa reunião, o comando operacional também participa. Tá certo? Normalmente, tá? Ela pode também ser presidida pelo chefe do Estado-Maior, tá? Mas, normalmente, o comando operacional participa dela. Tá? Ela gera, como eu falei, né, como produto a OCOR e a LIPA. Tá bom? Além disso, a gente também tem a reunião de coordenação de inteligência. Não vamos confundir reunião de coordenação de inteligência com a reunião de coordenação de operações de informação. Tá? São reuniões diferentes. Tá bom? A reunião de coordenação de inteligência gera como produto o plano de reconhecimento. Tá bom? Então, qual é o produto que é gerado pela reunião de coordenação de inteligência? Plano de reconhecimento. Tá? Então, na verdade, o que ela faz? Ela tem o propósito de atender às diversas necessidades de inteligência que vão aparecendo ao longo do conflito ali, tá certo? Essas necessidades elas vão chegando, né? E à medida que você vai tendo resposta para essas necessidades, isso é consolidado no meio dessa reunião, tá? E no plano de reconhecimento ele traz essas informações ali pormenorizadas, tá bom? O coordenador dessa reunião é o D2, tá? E, por fim, a reunião de coordenação do espaço aéreo, tá? que é uma coordenação do D3, que gera a ordem de coordenação do espaço aéreo. Só que tem uma peculiaridade nela que é bem interessante. Tá? Porque se a reunião de coordenação do espaço aéreo, ela, em vez de ser realizada pelo D3, ela for realizada pelo comandante operacional, ela resulta em informações que vão ser inseridas na OCOR. Tá? Então, entenderam? Assim, tem uma pegadinha aí, tá bom? Vamos lá. Se o D3 ele faz a reunião, não tem o comando operacional ali, tá? Então, a reunião de coordenação do espaço aéreo vai produzir uma OCOR do espaço aéreo. Tá? Acabou, não tem muito o que discutir. Mas se o comandante operacional participa, não tem essa OCOR do espaço aéreo. Ela vai compor a OCOR, tá? Ela vai lá para aquela reunião de aprovação, né, de coordenação, da ordem de coordenação, e vai compor ali. A informação vai estar ali, tá certo? Então tem essa pegadinha aí que eu já vi também caindo, tá? Que é importante a gente ter noção também dela, tá certo?
Mais uma vez eu reforço também a importância né, de vocês darem uma lida, né, nas competências e atribuições, né, de cada figura dessa que eu comentei, né? O que cabe ao Estado-Maior Conjunto, o que cabe ao chefe do Estado-Maior Conjunto, o que cabe a cada seção do Estado-Maior Conjunto, né? Não, o que cabe ao D1, D2, D3, D4, tá? De forma que isso aí a gente possa estar mais ou menos familiarizado, porque assim, pode ser que caia, por exemplo, num correção à coluna, né? Ele coloca ali alguma atribuição, alguma competência, e na coluna da esquerda ele bota ali todas as seções de Estado Maior, por exemplo, tá? E a gente tem que saber o que é a responsabilidade de cada um ali, tá certo? O manual também traz, só abrir um parênteses também aqui, o manual também traz um glossário, tá? Que vale a pena dar uma lida nele, tá? De forma que a gente fique também ambientado com algumas ideias aí, tá bom? Aí, agora, nessa parte aqui, que vai ficar no próximo vídeo, eu vou comentar especificamente o anexo Charlie, tá, da publicação, porque o anexo Charlie ele fala de maneira assim, bem específica do PPC, tá certo? Então, assim, na prática, agora a gente vai meio que dissecar ali o PPC, tá bom? A gente vai trabalhar ali cada etapa, cada fase, né? As três etapas com cada fase, né, que tem nessas etapas aí, tá certo? E aí eu vou fazer alguns comentários, né, que são ali, que eu acho que são vários ali para cada fase dessa, tá bom? Vou chamar atenção para algumas coisas em termos assim, de marcos importantes, tá? Vou fazer essas considerações aí, isso aí a gente vai deixar para fazer no próximo vídeo.